Quem está aqui na nossa bancada já, Vandique Silveira, economista, nosso comentarista de todas as semanas. Bom dia, Vandique, bem-vindo à nossa programação mais uma vez. Bom dia, Felipe. Bom dia, Paula. Bom dia. Hoje não tem Maurílio, então não dá para dizer que ele está escondido, mas bom dia a todos vocês. Ah, ele está do outro lado, está mais escondido hoje. Onde está Maurílio? Vai ser o jogo do momento. Em breve ele aparece. Daqui a pouco ele volta. Ô, Vandique, já de cara, né? A gente estava falando da decisão de juros aqui no Brasil. O Banco Central elevou 0,25. Foi razoável ou tinha que ter apertado um pouco mais o parafuso? Como eu disse na segunda-feira, eu apostava em 0,25. Acredito que a gente deve chegar em torno de 11,5, talvez 12. É necessário. Nós temos uma inflação que está bastante desancorada até 2027. Apesar da recente deflação, isso foi um momento, vamos dizer assim, um lapso num processo. A gente vai ter problema sério com comida. Os itens alimentares vão vir com força em função da estiagem, das secas, a perda de pastagem, uma série de coisas. A gente não pode brincar. E, obviamente, a questão fiscal, né? A questão fiscal atual não tem outro lugar para ir a não ser para cima, é o norte da curva de juros. É para onde a gente tem que ir e isso está sendo refletido na decisão do Copom. O que eu achei interessante, vamos dizer assim, eu vou usar um termo bem neutro, interessante na comunicação do Copom é que o Copom ganhou por pontos e começou a pular como se tivesse ganho por nocaute. A comunicação foi tão mais hawkish do que o 0,25 que pareceu um descompasso. Falando que pega, que mata, que prende, que solta, mas veio o 0,25 num processo gradualista para a gente poder reancorar essas expectativas. Lembra o seguinte, a pancada, a vulga paulada, deveria ter sido dada lá no começo. Agora, a gente tem uma inflação que, de fato, vem caindo em direção à meta, ainda que esteja muito distante. E nós temos um Banco Central composto por uma série de elementos, inclusive o futuro presidente, que recebem, de fato e meritoriamente, uma profunda descrença do mercado. Nós não estamos falando da equipe mais notoriamente mais bem formada da história do Banco Central e liderada pelo novo presidente, se ele for aprovado no Senado. Não falamos de pessoas que são realmente reconhecidas no mercado como grandes entendedores, grandes traders, grandes pensadores de política monetária. Então, tudo isso corrobora. Agora, a fala, o comunicado, veio o sujeito pulando como se tivesse ganho por nocaute, mas ganhou por pontos. E é essa a tendência que tem que ir mesmo. Ô, Vandique, a gente pode dizer que esses juros altos, né, no caso contracionista, a política monetária contracionista que o Brasil está vivendo atualmente pode e acaba sendo aí resultado de decisões passadas, de aumentar gastos públicos sem fazer corte de despesas, optando ali, né, somente por aumentar receitas através de impostos, um método adotado, que já vem adotado há décadas, vamos dizer até mesmo ali, mas que está sempre tendo esse reflexo da gente continuar tendo esses desafios em trazer essa inflação para dentro da meta e, de alguma forma, convivendo com juros mais contracionistas? Paula, nós temos um binômio aqui. De um lado, nós temos uma política fiscal desatinada. É um desatino que está acontecendo. O crescimento de 1,4% é uma falácia, não cresceu 1,4%. Cresceu 1,4% porque 1% desse 1,4% vem de impulso fiscal, que já contabiliza quase 6% do PIB. Quer dizer, nós estamos empurrando literalmente com a barriga. Do outro lado, tem a questão que tange o hiato do produto. O que acontece? Nós temos uma taxa de investimento, que eu não me canso de falar, que mal chega a 16%. Quando um país como o Brasil, e gastador como o Brasil, com a população relativamente jovem e com uma falta de poupança, deveria ter pelo menos 25% do PIB investido. A gente não tem nem poupança interna, nem investimento para criação, para formação bruta de capital e de todas as maneiras, Isso é um problema muito sério, porque o teto do hiato é para baixo. Com essa expansão do PIB
através de impulso fiscal, bate no teto, ele se torna positivo, significa que a gente está usando mais do que a capacidade instalada no país. Isso vai bater aonde? Na inflação. É onde não tem outro jeito. Agora, com esse endividamento atual, já batendo 85% do PIB, significa o seguinte, para pagar isso, vai ter que ser feito um processo inflacionário, não tem outra maneira. Especialmente com um Banco Central independente, né? A oportunidade disso acontecer é menos óbvia. Mas vai haver um teste, principalmente após a saída do Roberto Campos Neto, se o Galípolo e o time têm a resiliência necessária para aguentar essa saraivada de ataques que virão do governo, principalmente do PT. A posição da Gleisi Hoffmann ontem, eu não acho que a Gleisi Hoffmann conte para nada, né? Eu acho que a opinião dela, o mundo fica tal e qual. Mas ela lidera a ladainha por parte do PT e isso tem ramificações negativas, especialmente de uma pessoa que está para ser sabatinado, aprovado ou não. E, obviamente, o Galípolo tem que passar pelo crivo do Senado. O Van Dijk, falando nesse posicionamento aí de mais riscos fiscais, e deixado bem claro, a preocupação é que o governo faça mudanças na meta, como já o fez, né? O que isso poderia trazer de mais nebulosidade para esse cenário que a gente tem? Esse é o ponto crítico, tá? A minha aposta com o Banco Central, que vem se mostrando alinhado com a posição mais hawkish, né? A mudança de rumo do pensamento do Galípolo, a unanimidade na decisão de subir juros, a fala mais dura, isso pode acarretar em algo dramático, a meu ver, que seja uma mudança de meta de inflação de 3% para 4%, que já foi debatido muito, inclusive, pelo ministro Haddad, pedido pelo PT, e isso é uma coisa que pode acontecer. No Conselho Monetário, no Conselho Monetário Nacional, são 3 votos, é do ministro, da ministra Tebet e do presidente do Banco Central. Quer dizer, 2-1 muda, né? E isso é um risco real que a gente tem. E eu tenho dito que a gente tem um slippery slope. Como não vai haver corte, a maneira de resolver o problema é através de inflação. É a maneira clássica de um governo populista, aliás, é livro-texto. Não tem nada de novo aqui para interpretar, né? Qualquer aluno de 2º ano de economia vai falar, opa, é o que está acontecendo, é exatamente isso que vai acontecer. Então, existe a possibilidade de mudança de meta de inflação para 4,5% e isso pode acarretar num processo inflacionário similar a 2014. Né? Isso que é meu medo. Simultaneamente, existe o receio duplo, que seria mais uma mudança na meta fiscal. A meta fiscal não tem jeito, ela não vai ser cumprida. Não tem como ser cumprida, especialmente porque o governo, em conluio com o Supremo, que não deveria ter nada a ver com isso, tem sido muito leniente e aliado do governo, né? Na sua perdularidade. Tudo que não é conveniente, mas que é gasto e que o governo não quer que seja gasto, vem uma canetada de um ministro e a coisa vai para debaixo do tapete. Só que o tapete é real, alguém tem que pagar essa conta. E é por isso que nós estamos encaminhados para atingir 11% de déficit nominal. No Brasil, a gente deveria abolir a questão de falar de déficit primário ou da conta primária. Ela não significa mais nada. Nada, ela não é crível, ela não é execuível, porque estamos em território já conhecido de pedaladas e contabilidade criativa.